hoje eu quero falar sobre como sentir o perdão de Deus. Durante 2 semanas nós falamos aqui sobre a questão do pecado. Por que pecamos? Porque nós sabemos que é errado, que pode nos levar para o inferno e a gente continua a praticar. Hoje eu quero falar sobre essa questão do perdão, porque tem muita gente na igreja que, não obstante cante, pregue, ora, continua carregando um fardo, uma carga, um peso de culpa, que não é a vontade de Deus que você continue carregando, uma vez que houve arrependimento e transformação em sua vida. Conta-se de um camarada que estava à beira da estrada, esperando uma carona, carregando um saco de alguma coisa nas costas, e uma caminhonete parou. Ele subiu na carroceria da caminhonete, e o motorista ofereceu-lhe carona, mas depois de alguns quilômetros de viagem, o motorista olhou pelo retrovisor e percebeu que aquele viajante estava na carroceria da caminhonete e continuava com o saco nas costas. E ele parou a caminhonete para dizer ao rapaz: tire o saco das costas e coloca na carroceria. É mais ou menos assim que muita gente está na igreja. Já recebeu de Jesus a licença para a viagem ao céu. Você não continua na prática do pecado, mas continua carregando o fardo nas costas. Dá uma olhada no seu vizinho e diz para ele: livre-se do fardo. Isto é imprescindível, queridos, porque a proposta da salvação é exatamente a proposta do perdão dos pecados e da libertação, bem como da liberação da culpa. No texto que nós lemos de Lucas, capítulo de número 7, Jesus estava em um jantar, em casa de um religioso, e o relato diz que chega uma mulher pecadora, prostra-se aos pés do mestre, começa a chorar aos seus pés, banha os pés do mestre com as suas lágrimas e os enxuga com os seus cabelos. E o religioso pensou: se este homem fosse profeta, saberia que a mulher que o toca é pecadora e não lhe o permitiria. Jesus, conhecendo o pensamento do religioso, olha para ele e diz assim: ô Simão, um homem tinha 2 devedores. Um lhe devia 50 denários. O outro lhe devia 500 denários e ele perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão seguiu a lógica. Óbvio que o amará mais aquele que mais foi perdoado. Aí Jesus diz assim: julgaste bem, pelo que eu te digo que perdoados são os pecados desta mulher. O que Jesus estava dando a Simão e, consequentemente, àqueles que o ouviam, e a todos quanto tomariam conhecimento desta história, é que Deus não nos mede pela quantidade das nossas transgressões,
mas pela sinceridade do nosso arrependimento. Óbvio que a graça de Deus é tão plena, é tão extraordinária, que nem nós conseguimos compreender a misericórdia de Deus conosco, a não ser quando estamos tomados de uma imbecilidade aguda, de um orgulho espiritual idiota, que faz a gente pensar que estamos aqui porque éramos merecedores, ou porque somos merecedores. Mas se formos bastante realistas com a nossa situação, nós vamos perceber que não tínhamos ou não temos mérito algum, e ainda assim a graça de Deus nos quis. E isso é extraordinário. É interessante, entretanto, nós observarmos que a religiosidade impede a nossa mente compreender a grandeza da graça e do perdão de Deus. E é por causa deste impedimento que muita gente está na igreja, repito, canta, prega, ora, mas continua carregando o fardo, mesmo estando na carroceria da caminhonete. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo de número 5, versículo de número 20, diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vou lhe dar uma sugestão: pega caneta e papel e rabisca alguma coisa aí, risca a Bíblia. Onde abundou o pecado, desculpem-me, superabundou a graça. Ou seja, quanto mais pecado cometido, mais graça investida para mudar a situação do homem. Provoca o teu vizinho e diz para ele assim: não há pecado que Deus não possa perdoar. É óbvio também que a Bíblia faz uma ressalva. Marcos capítulo 3, versículo 29, Mateus capítulo 12, versículo 31, Jesus estabelece um parâmetro e diz assim: a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. A lição do discipulado desta semana trata disso: o pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, nesse caso de blasfêmia contra o Espírito Santo, o coração do indivíduo é endurecido e nele não há sequer arrependimento. Porque o Espírito da graça de Deus deixa de operar em seu favor. Aliás, é importante ressaltar o cuidado que precisamos ter com essa questão do perdão e da graça, porque a Bíblia diz que nós não devemos ultrajar o Espírito da graça. Ou seja, quando eu começo a brincar como se o Espírito da graça fosse um fantoche, eu corro um sério risco de ferir a sensibilidade do Espírito Santo, e o meu coração, pelo hábito de pecar, sofreu um endurecimento acerca do pecado, e eu mesmo chegar num estado em que o arrependimento já não seja operado em mim. E aí, não havendo arrependimento, não há perdão. Eu gosto de lembrar sempre que o amor de Deus, não obstante ser pleno, não obstante ser infinito,
não é um amor novelesco. Provérbios capítulo de número 8, o Senhor diz assim: eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam me acharão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, esse texto é muito forte. Aliás, esse texto me amedronta. Sabe o que é temor? O Senhor diz assim, quem está dizendo é o Deus Jeová: eu havia jurado por mim mesmo que estabeleceria a casa de Eli como sacerdócio perpétuo na minha presença. Mas agora digo eu: longe de mim tal coisa, porque eu amarei aos que me amarem, e os que me desprezarem serão desprezados por mim. Você entendeu esse negócio ou não? Sim ou não? Então eu preciso tomar o cuidado para não ultrajar o Espírito da graça, porque existem casos que o indivíduo chega num estado de abuso, que o próprio Espírito Santo recua. Quer ver um exemplo? Eu citei isto ontem na aula dos discipuladores. Não há registro bíblico de que Deus pretendia endurecer o coração de Faraó quando mandou Moisés ir lá para libertar o povo. Vai lá e liberta meu povo. Só que no Êxodo capítulo 5, versículo 2, quando Moisés chega para falar com Faraó, Faraó diz assim: quem é Deus para eu liberar o povo? Quando Faraó faz esse desafio, aí o Senhor diz assim: Moisés, eu endurecerei o coração de Faraó para manifestar no Egito as minhas maravilhas, a fim de que toda a terra saiba que eu sou Deus. Então isso é muito sério. Está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 26 a 28, acerca de pessoas que vão de encontro ao plano divino, e a Bíblia diz assim: Deus mesmo os entregou às paixões infames. O que é isso? Soltou o freio, deixou ir, largou de mão. Deus não força ninguém a segui-lo. Perdoe-me. Deus não força ninguém a se arrepender. Se o indivíduo insiste em permanecer na prática do pecado e ignora a operação do Espírito da graça, se o indivíduo insulta o Espírito da graça, ultraja o Espírito da graça, o Espírito da graça o entrega. Entretanto, tem alguém aí? Entretanto, é bíblico que Deus deseja perdoar as nossas transgressões. Salmo 103, o salmista diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele quem cura as tuas enfermidades e quem perdoa as tuas iniquidades. Provoca o vizinho e diz para ele: Deus é perdoador. Deus é perdoador. Agora, eu quero projetar dois textos muito sérios para nós falarmos aqui sobre como sentir o perdão de Deus. Esses textos devem ser postos em ponderação na nossa vida. Primeiro é o de Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 4 ao versículo de número 6. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao versículo 6 diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo,
e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ei, alguém ouviu o versículo que eu li? O texto está falando de apostasia. No momento que o indivíduo conhece a graça, conhece a palavra, experimentou o poder do Espírito Santo, a esperança da vida futura, da vida vindoura, e ele vira as costas para a graça que o resgatou, e ele nega o Cristo que o salvou, e ele adora o diabo conhecendo o Cristo que é Deus, seu coração é tomado de um endurecimento e ele não experimentará outra vez arrependimento. Alguém me entendeu? Diga amém. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele assim: a graça é o poder de Deus em nosso favor. Não brinque com isto. Nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos a verdade. Projeta outro texto aí, por favor. Isso aqui é sério. O texto falou de apostasia. Agora vamos para 2 Pedro. Eu citei esse texto numa das mensagens anteriores. 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 19. Você pode dizer assim: brincadeira, o cara vai falar sobre como sentir o perdão de Deus e começa com uma abordagem dessa? É porque eu quero deixar muito claro para cada irmão aqui que o perdão de Deus está à nossa disposição. Você não tem que levar a carga do seu pecado. Mas eu quero alertar aqueles que gostam de brincar com a graça, que a graça de Deus não é para ser subestimada, desvalorizada, ultrajada. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, fala de alguns pregadores daqueles dias que prometiam liberdade, quando eles mesmos eram escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Versículo 20, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. 21, pois melhores fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz o certo adágio: o cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta ao seu lamaçal. Ou seja, no momento que eu conheço o perdão, eu conheço a graça, Jesus está falando comigo, eu sei que está errado, mas eu começo a brincar de perdão, pequei. Perdão, pequei. Eu começo a levar a coisa na maré mansa, na brincadeira. O que está acontecendo? Eu estou me comportando como o cachorro que vomita e lambe o vômito da calçada quente. Estou vendo gente aí quase vomitando. Estou me comportando como a porca lavada que volta ao lameiro. Ou seja, até para vencer o pecado, eu preciso ter a atitude de não quero mais ser escravo. Alguém me entende? Diz amém. Provoca seu vizinho e diz para ele: decidi que não sou escravo do pecado.
Isso é necessário para que eu desfrute do perdão de Deus. Agora, o detalhe que eu não posso ignorar é que eu tenho pelo menos 3 flechas o tempo inteiro, querendo me culpar do pecado que Deus já me perdoou. Tem o diabo, que é o acusador. Apocalipse 12, 9 e 10 diz que ele de dia e de noite nos acusa diante de Deus. Segundo, você tem a sua consciência, que muitas vezes, seja por capricho, seja por tradição religiosa, seja por sensibilidade, seja por dúvida pessoal, de vez em quando a tua consciência traz à tona o teu passado e quer te frear. Então o diabo te acusa e a tua consciência muitas vezes aceita a acusação e a fortalece. E como se não bastasse, ainda tem os fariseus, os saduceus do cristianismo moderno, que são aqueles irmãos que fazem questão de ficarem apontando teus defeitos, teus erros, teus pecados. Está profetizando assim, mas esqueceu daquele acontecimento de 2 anos atrás. Está pregando desse jeito, mas pensa que a gente não lembra que era isso, isso e isso. Irmão, presta atenção numa coisa: nós já temos o diabo para nos acusar, não precisamos de mais ninguém. Provoca aí o vizinho de leve e diz para ele assim: já tem um acusador, não preciso de mais um. Agora eu peguei pesado, não foi? Agora foi forte. Já tem o diabo, você não precisa fazer reforço. Lembro agora de um irmão que estava pregando numa igreja, e depois do culto uma senhora dessas assim, chegou para o pastor e disse assim: o senhor não sabe, né, esse irmão pregou aí desse jeito, mas se o senhor soubesse a vida dele, o senhor ia ver, o senhor nem dava um microfone para ele amanhã. E toda a igreja tem esse povo que não consegue guardar a língua dentro da boca. Toda a igreja tem. Aí o pastor diz: fala para mim, irmãs. Não vou nem falar, ore que Deus lhe revela. Pastor chegou em casa, ajoelhou: Deus, me mostra o que esse cabra fez. Ele vai pregar amanhã, Jesus, me mostra para eu não dar o microfone, me diz, fala, Deus. 4 da manhã, o Senhor se apresenta ao pastor pelo seu espírito e diz assim: você está me pedindo algo que eu gostaria de fazer, mas não posso. E o pastor diz assim: não pode? Existe porventura alguma coisa que o senhor não pode fazer? O senhor disse: existe. Eu não posso lembrar dos pecados que eu já perdoei. Aleluia! Ora mandagai, debasturie mandagai. Diz aí para o seu vizinho: não aceite acusação contra a sua alma. Vamos lá. Como sentir o perdão de Deus? De que forma eu posso desfrutar do perdão? Primeiro, reconheça o pecado. Reconheça que pecou. Não fica tentando acobertar o pecado, porque ele ganha força contra você. Se essa coisa não for resolvida hoje, vai lhe espreitar lá na frente para lhe dar problema. Quando o profeta Natã chegou para o rei Davi, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13, e o profeta diz assim: porquanto não destes ouvido à palavra do Senhor teu Deus, e não guardaste a palavra que o Senhor teu Deus te dissera, pecaste. A Urias o heteu mataste, e a sua mulher tomaste por esposa. Davi cai prostrado e diz assim: pequei contra o Senhor.
E o profeta diz: e o teu pecado já foi perdoado. Reconheça. Davi era o rei. Ele poderia sacar da autoridade real e dizer para o profeta: quem é você para vir para cá falar do meu pecado? Eu sou sua majestade. Davi cai por terra e diz: pequei. Quando ele diz pequei, o Senhor diz: teu pecado foi perdoado. É preciso reconhecer o pecado. Não argumente com Deus, não argumenta contra quem conhece todos os detalhes. A Bíblia Sagrada nos mostra, no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 17, isso aqui é interessante também, quando Davi enumera o povo de Israel contra a vontade de Deus. A vaidade de Davi se manifesta, e Davi quer mostrar que a nação cresceu sob seu domínio, que a nação prosperou sob seu comando, e ele manda enumerar o povo, e o Senhor envia um anjo de juízo para castigar Jerusalém. E Davi percebe o anjo sobrevoando a cidade com a espada na mão, e a Bíblia diz que judeus aos milhares já estavam morrendo, porque o anjo do Senhor estava executando juízo. Sabe o que Davi faz? Davi corre, ele parte do palácio, mas ele parte em direção à eira de Onã, e vai correndo na frente. Quando ele chega lá, ele se coloca na frente da espada do anjo e diz: Senhor, eu pequei, não o povo, castiga-me a mim, e não ao povo. O que a gente faz? Nós preferimos a síndrome de Jonas. Deixa o mar pegar fogo, contanto que não sobre para mim. Estão jogando mercadoria fora, contanto que eu durma. O camarada era o agente catalisador. Toda a tragédia do navio era causada por causa da presença de Jonas. Mas ele diz assim: deixa o mundo desabar, que ninguém saiba que eu estou aqui. Davi não. Davi diz: eu pequei. Se você quer sentir o perdão de Deus, não argumenta, reconhece. Reconhece. Só que todo ser humano tem a síndrome de Adão. Gênesis 3. Eu acho que é lá a partir do versículo 6, 8. Deus chega no Éden: Adão, onde estás, Adão? Quando Adão viu que não tinha mais como correr de Deus, ele se apresenta enrolado de folhagens. Aí Jeová olha para Adão e diz assim: comestes do fruto que eu te ordenei que não deverias comer? Ele diz: eu? Mim? A mulher que o Senhor me deu. Nós vivemos procurando o bode expiatório. Não, eu só bebi porque meu patrão me fez raiva e eu fui afogar minha raiva na cachaça. Não. Eu só traí minha mulher porque ela me fez tanta raiva que eu fui arrumar um amante. Não. Eu só traí meu marido porque ele é um infeliz, preguiçoso, e eu quis mostrar para ele homem que é homem. Síndrome de Adão. Você está tentando culpar alguém pelo seu pecado. Assume o teu papel na tua história, reconhece o teu erro, te arrepende, porque uma chuva da graça de Deus vai ser derramada sobre a sua vida, e se o Senhor te justifica, quem te condenará? Amém? De leve, não fala com força para não magoar. De leve, diz assim para o vizinho: reconhece. Não precisa dizer o quê, basta dizer isso.
Reconhece. Quer sentir o perdão de Deus? Diga amém. Reconhece. Senhor, eu pequei mesmo. Eu cheguei em casa uma certa feita. Jones devia ter uns 5 anos de idade. E parei o carro. Antes de eu tirar a mala do porta-malas, Jones chegou com as 2 mãos estendidas. Pode bater, pai. Eu sei que eu vou apanhar mesmo. Eu disse assim: o que você fez que você está querendo apanhar de graça assim? Não, eu sei que eu vou apanhar, eu sei que o que eu fiz foi errado. Eu disse: não, peraí, deixa eu entrar e descobrir o que você fez. E eu dei o dedo menor para ele segurar. Com uma mão eu segurei a mala e ele grudou na outra mão e eu fui entrando. Aí ele me puxou para o meu gabinete. Eu disse: não, deixa eu colocar a mala no quarto. Não, vem ver logo. Soltei a mala na sala e fui para o gabinete. Irmão, ele colocou uma cadeira com 5 anos. O que ele alcançou de livro, ele puxou para baixo. Estava espalhado no chão, pisado, amassado, babado, rasgado. Mas ele fez uma feira. Aí quando eu olhei para os livros, ele disse assim: bate. Eu disse: espera que eu vou tomar um banho. Para quem está sabendo que vai apanhar, esse banho é uma tortura. Tomei o banho, quando eu voltei, eu disse para ele: pega uma toalha para o pai. Ele pegou a toalha. Disse: agora vamos almoçar. Não, não quero almoçar, bate logo. Disse: não, vamos almoçar. No almoço eu coloquei ele na minha perna e dei a minha comida para ele, porque é incrível como comida de pai e mãe é gostosa. Dei a minha comida para ele. Quando eu terminei de comer, eu disse: agora o pai vai descansar um pouco, que eu estou muito cansado. Aí ele grudou na minha mão e disse: pai, bate logo. Eu disse: vem cá, pega um pano. E ele trouxe um pano, uma flanela. Eu disse o que é que eu queria. E eu falei com ele: me dá um livro. E ele foi pegando cada livro, me dava, eu limpava o livro, desamassava a página, passava durex na rasgada, e pegava o livro e colocava no lugar. Vamos lá, vai me dando. E ele ia me dando e eu arrumando. A tarde inteira nesse negócio. Quando eu terminei de arrumar todos os livros com ele, eu falei com ele: agora faz assim. Ele fez. Pronto, agora vamos dormir que o pai está cansado. Ele disse: não vai me bater? Eu perguntei: não já arrumou? Já. Então não vai bater, vem cá e deita no peito do pai para a gente dormir junto. Se eu, cheio de defeitos, consigo agir assim com um filho, imagina o pai de todo amor, o que quer fazer contigo. Quando você faz uma bagunça na vida, o pai vem, desce para o teu nível, te ajuda a arrumar a bagunça que você fez, e depois ainda te achega ao peito e te faz descansar na sua misericórdia. Oraste, mandagaragás. Reconheça. Você está me entendendo? Diga amém. Segundo lugar, você quer sentir o perdão de Deus? Então arrependa-se de todo o coração. Uma vez que você reconheceu o erro, viva um arrependimento genuíno, profundo, interior. Em Joel capítulo 2, versículo 13, o Senhor usa o profeta para falar com os filhos de Judá, e ele diz assim: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Irmão, se o arrependimento não vier de dentro para fora, é apenas remorso. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 23, diz assim: e
tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. O cara manifesta remorso para a esposa, manifesta remorso para o marido, manifesta remorso para o pai, para o filho, para o namorado, para a namorada, para o amigo, mas não se arrepende de coração para Deus. É preciso haver um tratamento interior. Olha o que o salmista diz no Salmo de número 51, versículo 4: contra ti somente pequei. Ele está sendo genuíno, ele está sendo verdadeiro, sincero com Deus. Rasgue a sua alma. Ah, pastor, mas eu não me arrependi com essa profundeza toda, não. Vou falar a verdade para o senhor. Eu até me arrependi, né? Porque deu prejuízo, mas não foi lá esse negócio tão intenso, não. Quer uma sugestão? Fica de joelho até você sentir esse arrependimento intenso. Fica lá dizendo: Espírito da graça, não deixa meu coração endurecer, senão eu estou perdido. Faz como o salmista no Salmo 51, 11: Senhor, renova em mim a alegria da tua salvação e não retires de mim o teu espírito. Fica lá de joelhos dizendo: Deus, eu pequei, eu sei que é pecado e não me arrependi, mas eu quero me arrepender. Opera isso na minha vida. Irmão, fica uma hora, fica duas, fica uma tarde, fica um dia inteiro, fica uma semana, mas não perca a eternidade por causa de uma experiência. Aleluia! Olha só, se você está vivendo em pecado e o teu coração não está pesando, fica preocupado. Fica preocupado. Se você reconhece que está errado e sua alma está pesando, dê glória a Deus e não saia da presença de Deus enquanto você não experimentar aquele arrependimento tão intenso que você vai levantar com repugnância, com a decisão poderosa de não voltar atrás. Amém? Provoca o vizinho e diz para ele: todo o coração. Posso ir mais um pouquinho? Nem comecei ainda. Terceiro, para sentir o perdão de Deus, arrependa-se com tristeza. Irmão, o pecado tem que nos entristecer. Diz aí para o seu vizinho: você não pode conseguir dormir se estiver em pecado. Não pode. É para você deitar e não conseguir dormir. Eu encontrei um desviado uma certa feita e perguntei para ele: como é que você está, velho? Estou quebrado, tudo dá errado, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. E aí lá muriou uns 10 minutos. Quando ele terminou de dizer toda a bagaceira da vida dele, eu disse assim: glória a Deus. Ele disse: você é doido? Minha vida está toda errada e você dá glória a Deus? Eu disse: é sinal que Deus não abriu mão de você. Segundo aos Coríntios capítulo 7 versículo 10, a Bíblia diz que quando nós pecamos, o Espírito Santo opera em nós a tristeza segundo Deus, que opera para o arrependimento. Irmãos, você está pecando habitualmente, cometeu um pecado, fique triste. Peça a Deus para você ficar triste. Deixe o Espírito Santo lhe entristecer. Porque é essa tristeza que gera o arrependimento.
Desculpa que eu vou usar um termo assim bem escrachado, tá? Esses arrependimentos de meia boca, arrependimento descarado, que o cara chega lá e faz a oração de caçador, dobra um joelho e o outro não. Deus me perdoa porque eu pequei, amém. Não. Seu coração precisa se entristecer por causa do pecado. Eu fico feliz, com todo respeito por você, quando alguém me procura no gabinete e diz assim: pastor, eu estou arrebentado, eu aconteci, eu desmanchei, eu botei fogo no oceano, comi camarão frito, mas a minha alma está estragada, eu não estou conseguindo dormir, pastor, eu estou mal. Isso é uma bênção, porque é essa tristeza que sinaliza que o Espírito da graça está inquietando a sua alma e lhe puxando de volta para estar perto de Deus. Arrependa-se com tristeza. Preste atenção numa coisa: Pedro cometeu um pecado parecido com o de Judas. Judas traiu, Pedro negou. Pedro disse: não conheço, não sei quem é. Não é mais nobre do que o que Judas fez. A diferença? Judas foi suicidar-se, Pedro foi chorar. Judas teve remorso, Pedro arrependimento. Judas morreu, Atos 1. Pedro, último capítulo de João, Jesus olha para ele e diz: apacenta as minhas ovelhas. Eu vou lhe dizer um negócio que é para você gravar na página da sua Bíblia, colocar na tela do seu celular: Deus não abre mão de quem se arrepende. Vou repetir: Deus não abre mão de quem se arrepende. Vou dizer de novo: Deus não abre mão de quem se arrepende. Aleluia! Não fica preso. Não fica preso. Arrependa-se. Chore diante de Deus. Tem mais um pouquinho, vocês deixam? Quer que eu pare? Diga amém. Eu lembrei agora, já falei disso, do menino traquino. A mãe tinha um pato e ele vivia correndo atrás do pato de bicicleta no quintal da casa. Eu tive meu quê de traquinagem, então eu entendo um pouquinho desses negócios. E um dia ele errou e passou no pescoço do pato, e o bendito do pato morreu. A irmãzinha dele viu a cena e disse: aham, vou dizer para a mamãe. Tem umas irmãzinhas que são uma dádiva. A mãe vai te dar uma surra, você vai ver. Aí o menino, com medo de apanhar, disse assim: não fala não, enterra. Mas a menina disse assim: eu enterro, com uma condição. Fala, qualquer coisa, certeza, certeza, eu enterro o pato e não conto para a mamãe se você fizer tudo que eu te mandar fazer. Está certo, vou apanhar. A menina enterrou o pato e disse: vai varrer a casa. Irmão, mandar menino varrer casa, ele fica mordido. Não vou varrer não. O pato pegou a vassoura, varreu. Quando terminou de varrer, a menina disse: agora passa o pano. Aí você já está querendo demais.
Se você não passar o pano, eu digo o pato. Passou o pano, agora lava os pratos. E o menino lá vai lavar prato. Quando terminou, a menina disse: seca. Eu disse: não vou secar. Se você não secar, eu digo para a mamãe. E o menino começou: varre casa, passa pano, lava prato, seca prato. E a vida foi passando, e as semanas foram embora. Até que um dia o menino parou e disse assim: uma surra teria saído mais barato. Já tinha resolvido esse negócio, eu vou falar com a minha mãe. E está ele varrendo a casa. Eu não sei se vocês sabiam que mulher, quando varre casa, varre assim. Homem varre assim, puxando para os pés. Aí o menino está varrendo a casa, quando a mãe vai passando, e mamãe, quero falar com a senhora. A mãe para e diz: conta. Contar o quê? O que a senhora sabe? Não sei de nada, você quer falar comigo? Fala. E o menino lacrimeja, quer chorar, e a mãe: fala, meu filho, não chora não. Mas a senhora vai me bater. Tá, eu te bato, mas fala. Oi, a senhora disse que vai me bater. Fala. E o menino diz: mamãe, é o pato. E a mãe pergunta: o que tem o pato? O pato morreu, sumiu. Ele diz: é que fui eu quem matei o pato, mamãe. E a minha irmã enterrou. Só que eu não aguento mais varrer casa. E não aguento mais lavar prato. A mãe olha para ele e diz assim: filho, no dia que você matou o pato e enterrou, eu vi tudo, da janela do meu quarto. Você ficou essas semanas inteiras varrendo casa sem necessidade, eu já sabia. Eu só estava esperando você me procurar, me contar, para eu te perdoar, porque você vale muito mais do que o pato. Tem gente aqui que está vivendo essa situação. O diabo está lhe escravizando com chantagem. O diabo lhe disse: eu escondo o seu pecado se você fizer tudo o que eu te mandar. E aí você aceitou que ele escondesse o seu pecado, mas você se tornou escravo. E ele está te chantageando, te oprimindo, te amargando, te machucando. Nesta noite, o Pai está dizendo para você que você não tem que ser escravo de nenhuma situação. Como assim, pastor? O Pai está dizendo assim: filho, filha, eu vi tudo lá da janela, eu sei o que aconteceu, só estou esperando você vir conversar comigo, para eu resolver a tua situação e mudar a tua vida. Não deixa o diabo te chantagear. Diga comigo: Senhor, eu não serei presa do maligno, em nome de Jesus. Quarto lugar, dá um toque no seu vizinho e diz para ele: confessa. Fala de novo. Confessa. Provérbios 28:13 diz assim: aquele que confessa alcança misericórdia. É isso? Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Confesse. Procure alguém, se este for o caso, que tenha idoneidade espiritual para lhe ajudar, para ministrar a bênção sobre a sua vida e fazer a oração de confissão contigo. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Aí ele disse: de toda. Provoca o vizinho e fala com ele: de toda. Ô irmão, como a igreja precisa conhecer a graça. Confessa e deixa.
Ele é poderoso, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade. O filho pródigo é uma prova incontestável disso. Lucas 15, 18 e 19. Quantos jornaleiros da casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me apenas como um dos teus jornaleiros. Quando ele vai conversando com o pai diz assim: trazei rápido sandália. Por que sandália? O jovem chegou dizendo: me recebe como escravo, me recebe como jornaleiro. O escravo não usava sandália. Quando o pai diz: trazei sandália, o jovem entendeu. O pai estava dizendo: eu não quero você como escravo, eu lhe recebo como filho. Diz aí para o seu vizinho: você é filho. Agora diz para ele: filho não vira escravo. Aleluia. O que você está esperando para ser liberto? Você que está acompanhando pela internet, até quando você vai permitir Satanás lhe trazer preso numa rédea ilusória? Reconheça que pecou, arrependa-se de todo o coração, arrependa-se com tristeza, confesse o seu pecado, humilhe-se perante o Senhor. Não adianta bater no peito e tentar esbanjar a santidade, humilhe-se. Tiago 4 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando você se humilha, a misericórdia vem sobre você. Quando você se humilha, a benignidade se manifesta em teu favor. Não adianta ninguém ficar te batendo porque você pecou. Quando você se humilha, o Espírito da graça se levanta em seu favor. Qual é o hábito da religião, da igreja? O cara pecou, aí confessou, abandonou o pecado, e de vez em quando alguém está lançando em rosto. De vez em quando a mulher está desenterrando o defunto. De vez em quando o marido está lançando em rosto o erro da mulher. Eu já tive que lidar com casais em crise, que quando você vai conversar com eles, a mulher desenterra defunto do dia da lua de mel. Eu já vi uma esposa no meu escritório acusar o marido de um erro que ele cometeu quando eram noivos. Ô mente violenta! Nós ficamos lançando em rosto, resgatando, tentando mostrar para você: não é, eu lhe perdoei daquela vez, mas não é mais ou menos assim? Não tem pai aí lançando em rosto para o filho o erro cometido no passado? Não tem filho aqui deixando de respeitar o pai, deixando de respeitar a mãe, só porque o pai ou a mãe errou? Quem lhe disse que o erro do teu pai ou o erro da tua mãe te dá autoridade moral para desonrá-los? Quem te disse? Você não é juiz, você também é pecador. Quem está em pé, olhe para que não caia. Quem aqui, já termino,
Quem aqui sabe que é propenso a pecar, que não é perfeito, que tem uma natureza pecaminosa, que é passivo de erro? Levanta a mão. Ok. Dá uma olhadinha no seu vizinho e fala assim: tu levantou a mão? Faz essa pergunta. Você levantou a mão? Agora diz para ele assim: e o que te deu direito de pensar que eu não tenho direito? O que te dá o direito de pensar que eu não tenho o direito? Fica em pé, por favor. Eu ia falar de mais 2 itens, mas eu vou deixar o último, talvez, para a próxima terça-feira. Deixa só eu concluir com isso aqui. Quem quer sentir o perdão de Deus, diga amém. Amém. Abandone a transgressão. Arrependimento sem renúncia do pecado não é arrependimento. Mude. Abra mão. Recue. Rejeite. Não faça como o cachorro lambendo vômito na calçada quente. Não seja a porca que depois de banhada voltou ao lamaçal. Deixe o pecado de lado. Não é assim não, pastor. Se eu soubesse como é difícil. Sei. Vou fazer como Paulo. Miserável homem que sou. Na cadeira que você senta, eu também me assento. A natureza humana que você tem, dela eu compartilho. Mas você não precisa permanecer no erro. Quem confessa e deixa. Dá uma olhadinha no irmão do seu lado e diz para ele assim: quem confessa e deixa. Você não vai sentir o perdão de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz que quem é nascido de Deus não peca habitualmente. Aceitou a Jesus, mas não abriu mão de nada da velha vida. Assumiu uma roupagem. Os velhos hábitos permanecem. Deixa Deus operar em você, em nós, regeneração. É preciso tua mulher olhar para você e dizer assim: como meu marido mudou. Sua mãe precisa olhar para você e dizer assim: a minha filha não é a mesma de anos atrás. A conversão é um divisor de águas na nossa vida, antes e depois. Aquele que mentia, não minta mais. O que roubava, não roube mais. O que adulterava, não adultere mais. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quero orar contigo agora. Não vou lhe chamar à frente, mas quero que onde o irmão estiver, o irmão faça essa oração e diga para Deus: não quero ser escravo do pecado, não quero ser cativo da transgressão. Diga para Deus: se você está numa situação de pecado habitual, se você está escravo de uma situação, diga para o Senhor: eu estou rompendo isto hoje. Eu abro mão desta situação hoje. Mude de endereço, mude de cidade, mude de telefone, mude de nome.
faça o que for necessário fazer, mas não permaneça no erro, não permaneça enrolado, não permaneça comprando sem pagar, não permaneça mentindo, não permaneça fofoqueiro, não permaneça deixando o espírito de sedução lhe usar, não permaneça na prostituição, não permaneça na bebedeira, não permaneça no roubo, não permaneça na calúnia, não permaneça no latrocínio, não permaneça na cadeira do pecado. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para te fazer livre, livre, no nome do Senhor. Ore comigo agora e faça uma entrega ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, se você quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti. Pai, Tu sabes que o nosso projeto não é brincar de fé, que o nosso projeto não é brincar de ser crente, que nós não estamos aqui para vivermos como vivíamos. Tu sabes, Senhor, que o nosso coração Te deseja, que a nossa vida Te quer, e é por isso que estamos aqui buscando Tua graça. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Espírito da graça opera em nós o arrependimento. E eu quero pedir agora, Senhor, que este Espírito opere em cada vida regeneração, transformação. Pai, eu vou Te pedir, começa aqui pelo altar. O sacerdote, antes de interceder pelo povo, confessava seus próprios pecados. E nós queremos, Senhor, como ministros do altar, confessar a Ti as nossas transgressões. Naquilo que temos sido achados em falta, lava-nos, em nome de Jesus. Eu vou pedir agora aos pastores que saiam no meio da multidão, estendendo as mãos sobre os irmãos e ministrando sobre eles. Vamos fazer a oração de Neemias agora. Neemias 1:4-6. Neemias, antes de confessar o pecado, confessou o pecado dos seus pais, dos seus ancestrais. Ou seja, Neemias entendeu que a sua geração estava vivendo consequências dos pecados daqueles que o antecederam. Deus, os pecados dos nossos antecessores, nós não estamos aqui para colhê-los. A Tua palavra nos garante que toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário. A Tua palavra nos garante que os filhos não morrerão pelos pecados dos pais, nem os pais pelos pecados dos filhos. Os pactos malignos que os nossos pais, avós, bisavós fizeram, nós não queremos colhê-los, Senhor. As consequências dos erros que os nossos ancestrais cometeram, nós não queremos colhê-las. Estamos rendendo a Ti a nossa vida, porque nos entregamos a Ti em arrependimento para a salvação. E estamos confessando a Ti, Senhor, as nossas transgressões e declarando que toda maldição que porventura opere contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, nós estamos neutralizando pelo arrependimento, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão sofrendo o peso do pecado, a consequência do erro que outros cometeram, e a consequência se manifestou, e o Teu servo está sofrendo a angústia. Oh Deus, Tu sabes que eu não estou
profetizando a maldição hereditária. Eu estou declarando que uma semente lançada se manifestará com os seus frutos. E nesta noite nós estamos neutralizando toda semente de maldição que alguém tenha lançado na nossa história. E nós estamos nos apropriando da experiência da graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espíritos de prostituição que escravizaram nossa família, espíritos de alcoolismo, de roubo, de mentira, de destruição, na autoridade da graça de Deus, nós lhes repelimos, lhes neutralizamos e declaramos que a bênção de Deus está sendo derramada sobre a nossa história. Todo fardo caia por terra em nome de Jesus. Toda prisão espiritual está sendo rompida em nome de Jesus. A maldição não operará na tua casa, a maldição não operará na sua vida. Os seus pecados antigos estão perdoados. Na autoridade da palavra profética, eu vou dizer agora, e quando eu terminar você diz em nome de Jesus: Satanás, na autoridade do nome de Jesus, nós te declaramos que as suas acusações não pesam mais contra nós, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia, aleluia, aleluia. Louve a Deus pelo perdão, louve a Deus pela graça, louve a Deus pelo Calvário, louve a Deus pelo está consumado. Louve, 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 louve. Oh, aleluia, aleluia. Meu filho amado, é na ressurreição de Cristo que está a nossa garantia de perdão. Quando Satanás vier falar do seu passado, fala com ele do futuro dele, porque o teu passado Jesus resolveu, mas o futuro dele já está definido nas trevas e no lago de fogo e enxofre. Aleluia! Diz aí para o seu vizinho: eu não tenho passado. Fala com força: eu não tenho passado. Diz aí para ele: Jesus apagou tudo. Eu tenho presente. E diz aí para o seu vizinho: o meu presente é de milagres. É de milagres. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele